Bora lá, povo. Mais um dia. E aí, Gabriel? Boa noite, querido. Paz, Pamela. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Tranquilo? Pau. Como que tá? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo também? Eu esqueci de ligar a minha caixa. Pera aí. E é aqui embaixo. Pera aí. Muito bom isso, né? Vamos lá. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Você consegue me ouvir? Ah, perfeitamente. Tá até De vez audível, bastante em, audível. de vez em quando faz um barulho da cadeira aqui, porque ela tá meio velhinha, mas tá valendo. Bora comprar outra, pô. Tô arrumando aqui. É, tá Cara, na hora. tava mal corrido. Cheguei em casa faz, acho que 20 minutos. Lá na rua, resolvendo algumas coisas. E agora eu vou... E você tem mais compromisso depois ainda, né? Tenho, como sabe? Cara, você não para. Você não para, velho. Eu tenho uma reunião via Zoom com uma liderança de outra igreja aí. Mas Ah, é normal, bacana. cara, não gosto do que dupla, Romário e Bebeto. Agora eu ri. Aí, ó. Fez história, né? É, e eu Não, mas não. eu tô nessa linha aqui, mesmo que você também, cara. Eu pedi folga achando hoje que conseguiria ficar tranquilo, mas parece que quando você fica em casa, você tem mais trabalho dentro de casa do que na rua, né? Então, Não, esquece. É que as pessoas acham que é melhor trabalhar dentro de casa, esquece. Em casa você trabalha muito não mais. adianta. É, Muito mais. dobrado, A- com certeza. Porque você tem o desafio de se policiar no tempo. Então, como você tem Sim, dentro de casa, verdade. o intuito é relaxar. Faz É, parte. e na realidade a gente Deixa acha esse que tá povo entrar aí pra relaxando gente começar. por estar no ambiente, né? Ah, A com gente acha que certeza. relaxa por estar no ambiente caseiro, mas na verdade é o contrário, né? Aí agora, deixa eu só. Pera aí. Deixa eu já deixar o negócio das perguntas aqui pro povo. E de resto, Beleza. tudo bem? Tem declaração pro Diego aí já, né? Hã? Tem declaração pro Diego aí já, tô vendo o Lucas aí já. Não vou fazer de que declaração o quê? Não, tô deixando favoritar aqui as perguntas, né? Show, E aí, bacana, Felipe, você tá bacana. bem? Tá Com a tudo glória bem de por aí? Deus, bem, tudo bem, família bem também, está se cuidando. O álcool gel virou o aliado de todo ser humano ultimamente, né? A questão da higiene pessoal, isolamento social, né? Procurando ficar em casa o máximo possível. Eu não consigo agora muito ficar em casa porque eu estou trabalhando de motoboy, né? Então não paro quieto, né? Além da hamburgueria que eu trabalho à noite, também represento algumas lojas aí durante o dia, então a gente não, infelizmente não consegue se isolar socialmente o tempo todo, né? Mas no que a gente pode ficar em casa e se guardar e proteger os familiares, né? A gente faz o máximo possível que pode aí. Entendeu? É que assim, cara, eu vou tentar até externar isso para você durante a nossa live aí, para ver se você consegue me ajudar a entender muita Sim. coisa, porque é uma coisa que eu penso, né? Eu posso estar Uhum. errado, mas eu creio que tem muito jogo político no meio de tudo isso. Não estou aqui Ah, eu para tenho certeza. polemizar, não estou aqui para polemizar, mas existe coisas que a gente precisa ter discernimento e vamos ver. Bom, vamos iniciar aí. A Verdade. gente vai conversando, a galera vai entrando aí para a gente não perder tempo, porque a gente, na verdade, tem uma hora, né? Show. Com Exatamente. a horário limite do Instagram. E de praxe, como eu faço com todo mundo, se apresenta para a galera, diz para eles quem é Olha. você e um pouquinho. Para quem não te conhece, Uma breve história, né? Um breve resumo, né? para quem Bom, não te galera, boa noite a conhece. todos, né? Sou Felipe Carvalho, popularmente conhecido como Pagode.
Um jovem de 30 anos, filho da dona Cristina, do seu Josué, um paranaense, um alagoano, né? Eu represento a mistura do Brasil, né? Como grande parte dos amigos aí que moram aqui em Guarujá, né? É uma grande, eu digo uma colônia nordestina que veio ganhar vida em São Paulo e eu não sou muito longe disso, né? Eu represento essa linha sanguínea aí. E a mistura, porque meu pai é do Nordeste, minha mãe do sul do país, tenho 30 anos de idade, nascido em Santos, 30? porém criado aqui, 30 anos de idade. Tá chegando a hora, né? Tô passando da fase jovem já. E há 30 anos moro aqui em Vicente de Carvalho, né? Um distrito aqui do Guarujá. Estudei meu ensino fundamental inteirinho na escola pública no 1º de maio. No ensino médio, consegui uma bolsa de estudos no Colégio Adélia e cursei, além do ensino médio, também o curso técnico de administração, no qual me formei com 18 anos de idade. E aí, com 18 anos de idade, todo mundo tem aquela dúvida, né? O que eu vou fazer de faculdade? Bom, eu já queria trabalhar. Então, fui encarar shopping durante um aninho. Depois do shopping, tentei trabalhar com venda de imóveis, mas é muito difícil, não dá. Pelo menos naquela época não dava. E sempre trabalhei com eventos, então sempre gostei de vender. Isso aí é desde cedo. Você já me conhece, né, Júlio? Sou há mais ou menos uns 15, 16 anos, sabe que sempre gostei de estar envolvido com vendas no completo. Então eu trabalhei com eventos durante boa parte da minha vida. Depois, mais ou menos em base de 20 a 21 anos de idade, ingressei no mercado portuário aqui na Baixada Santista. Geralmente as pessoas trabalham com comércio, o porto. É muito difícil você conseguir sair um pouquinho dessa linha, né? 43% dos trabalhadores aqui na Baixada Santista estão envolvidos nesse polo de comércio ou porto. E aí trabalhei na área portuária durante 8 anos. Dentro dessa área portuária adquiri conhecimento prático e procurei uma qualificação dentro da área também. Então eu fiz uma graduação em tecnologia logística, na qual pude aplicar muito boa parte dos conhecimentos também nessa área portuária. Porém, como eu já disse, deixei bem claro, eu sempre gostei de vendas. Então, eu nunca consegui deixar de lado esse meu lado de vendas e eventos. Então, trabalhei sempre em paralelo com isso. Continuo trabalhando até hoje. E de mais ou menos uns 2, 3 aninhos para cá, eu despertei um novo amor, né? Uma nova coisa dentro de mim, que é essa coisa da carreira pública. Então, eu queria fazer uma pós-graduação e eu queria algo voltado a alguma coisa que eu gostasse de fazer. Uma coisa que eu me interessasse. E eu fui pesquisar um pouquinho a fundo sobre a gestão pública, para poder entender como funciona esse mecanismo, que é justamente o que você mesmo citou agora anteriormente, a gente está vivendo hoje em dia, além da pandemia que é notória, existe realmente muita politicagem, e aí é preciso estudar a fundo também, entender um pouquinho mais a gestão pública, para a gente poder ter um pouquinho mais de artimanha e saber o limite de cada coisa. Então eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, gostei tanto, que a minha segunda pós-graduação foi em políticas sociais, para poder também entender um pouco mais de ideologia e saber como que funciona essa parte teórica. Depois que eu desgarrei do Porto, eu continuo trabalhando. Agora eu estou atacando de motoboy, faz alguns meses aí, tenho feito. Já sempre fui motoboy porque eu sempre vendi ingressos de eventos e tal, mas agora é fixo em uma hamburgueria, não vou fazer propaganda. Aliás, vou fazer do Toscas Burgers, que é do meu amigo aqui, o Felipe, aqui do Guarujá também. E aí representa algumas lojas de vendas que eu faço o trabalho de motoboy ao longo do dia. Então eu trabalho em, bem dizer, 2 períodos, né? Como grande parte dos brasileiros, né? Que vão se virando com 2, 3 meios de renda aí para poder... a gente vai se virando do jeito que pode. Mas ao mesmo tempo a gente vai buscando adquirir conhecimento, que eu acho que isso é uma coisa que ninguém tira da gente, não tem jeito. E aí quanto mais você vai se qualificando, e eu até incentivo meus amigos, inclusive, a buscarem qualificações diferentes, que eu acho que você também não deve se apegar, eu gosto da parte de engenharia, eu vou me qualificar somente em engenharia, não, você pode muito bem despertar vontade de conhecer como funciona o mercado publicitário, como funciona o jornalismo, como funciona a culinária, a nutrição, entre outros. Eu acho que conhecimento nunca é demais, isso é fato. E é o que eu sempre costumo dizer para as pessoas, eu sou um eterno... Exatamente, então eu sou um eterno aluno, isso eu sempre me qualifico, sou um eterno conhecedor e quanto mais eu puder buscar conhecimento e adquirir, melhor. Legal. Esse é o Felipe. Por que pagode? Sou eu. O pagode surgiu mais ou menos em meados de 2005, 2006. Eu era magrinha na época ainda. A minha aparência
muito idêntica ao do Dudu Nobre naquela época. Eu não tinha conta bancária que ele tem, mas era parecido com o Dudu Nobre. E eu tinha um amigo meu, o nome dele também era Felipe, que ele conseguia lembrar todos os nomes de pagodeiros da época. Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Alcione, menos a do Nobre. Então ele chamava de do Pagode. E aí quando eu fui fazer o meu Orkut, você lembra do Orkut, né? Eu lembro, óbvio. Primeira grande rede social. E o Orkut ele tinha uma limitação. Você não poderia ter 2 Joilson Freitas, 2 Felipe Carvalho, por aí vai. Então eu já tinha Felipe Carvalho. E eu coloquei Felipe Silva, que meu nome é Felipe Carvalho da Silva, e também dava Felipe Silva. Fiquei, bom, botar Felipe Nobre, do Nobre, também não dava. Aí eu coloquei Felipe Pagode. Adivinha? Deu certo. E aí de lá pra cá, MSN, tudo quanto é rede social, o pessoal é pagode. Hoje em dia é até engraçado. Eu costumo dizer que se eu coloco para as pessoas assim, procura pelo Felipe lá, que Felipe, cara, o pagode, beleza. Minha mãe fica brava com isso, né? Que ela fala, eu te batizei como Felipe, não como pagode, mas... Na verdade, é que assim, é um apelido, mas nós damos nome de rótulos, né? E tem coisas, seja qual for ele, a gente carrega com eles. Você falou a respeito das suas pós, você falou a respeito das suas formações, falou um pouquinho, obviamente, quem é você, embora eu te conheça, né? Eu estou perguntando exatamente para poder não só a galera te conhecer, que às vezes entram as pessoas, sai outra, e a live ela oscila muito de entrar e sair, e alguns que permaneçam. Para quê? Verdade. Até porque eu vou deixar, obviamente, a live gravada para umas pessoas que me pediram, porque não conseguem acessar esse horário, conseguem acessar depois da live. Legal. Enfim. Bacana. Vou deixar ela no meu YouTube e também, se você precisar, vai estar lá. Show, E a gente tem como tema, né? Obviamente a gente conversou nos bastidores a respeito sobre a política jovem e a igreja. Mas sim, a minha pergunta para iniciar, Felipe, né? Tem problema nenhum de chamar de Felipe, né? Que eu te chamava de pagode. não, tranquilo. Hoje eu ouço mais Joilson do que Joy, né? A galera me conhece. Exatamente, Obviamente ficou Joy. Você é como Joy, né? O que te chamou a atenção? Joilson é o Joy, vai ser sempre. Tá me ouvindo? Agora, oscilou um pouquinho, mas pode falar agora. É porque tinha travado aqui. O que te interessou, cara? O que te chamou a atenção na política? Joilson, a gente faz parte de uma geração, eu até te incluo nela, que é uma geração que pegou o início das redes sociais. Então a gente acostumou muito a falar de política, a literalmente criticar a política, as atitudes dos governantes em rede social. E a gente fez muito pouco nas ruas, a gente fez muito pouco na... Pode falar. Posso falar? Pode. Então, e aí, Joilson, assim, agora, tá bom agora? Tá. Show. Então, assim, basicamente, a gente tem uma geração que fala muito em rede social e faz pouco na vida real. E eu faço muito parte dessa galera, mais ou menos até os meus 25 anos de idade. Foi quando eu comecei a observar melhor que as questões políticas elas impactavam diretamente nas nossas vidas, né? E hoje eu acredito que, além da palavra de Deus, a política ela é um instrumento transformador da sociedade que é mais eficiente. Por quê? Porque, querendo ou não, todas as nossas decisões que envolvem tanto a área trabalhista, quanto a área de saúde, enfim, tudo que envolve as decisões que nós vivemos no dia a dia são escolhas políticas e que dependem dos governantes. E eu sempre ouvi, isso é fato, assim, desde que eu me entendo por adolescente para jovem, porque eu sempre gostei de liderança, eu sempre achei bacana a questão de você poder representar o grupo. Eu sempre fui líder de sala desde a minha 4ª ou 5ª série. E as pessoas sempre disseram, Pagode, mas, cara, por que você não entra nesse meio político, nos coloca à disposição como vereador e tal? Mas eu nunca senti preparo, Joilson, isso é fato. Uhum. Eu sempre acreditei que, assim como eu agreguei muitos amigos, muitos colegas ao longo da minha vida, eu sempre pensei que, mas eu entrando para política, eu vou desagradar a muitos, e isso vai ser legal, e basicamente eu nunca quis me envolver. E aí, quando eu parei para perceber, né, que a gente estava passando por uma divisão, que é o que a gente vive no país hoje, uma divisão de pessoas, né? Uma certa parte gosta do lado A, a outra gosta do lado B, e as pessoas brigam entre elas por, mas a minha ideia é melhor que a sua, a minha ideologia é correta, a sua não é.
Só que elas esquecem que se a gente não tiver diálogo, se a gente não entrar em conexão, a gente não consegue chegar a lugar algum, porque a gente vai sempre estar nessa linha de que aquele que tem um pouquinho mais de popularidade vai exercer aquilo que ele acha que é o correto, e aquele que tem um pouquinho mais de popularidade vai ficar à mercê. E eu nunca fui a favor de resolver as coisas na briga, né? Acho que tudo tem que ser na forma de diálogo. E aí, quando eu comecei a ouvir as pessoas falarem, mas, meu, vai e se qualifica. Eu tenho alguns professores meus de ensino médio que sempre me deram essa diretriz. Falam, meu, tudo que você for entrar, isso eu escuto há 15 anos, entra por meritocracia, por qualificação, por preparo. E aí, quando eu comecei a ouvir das pessoas, eu comecei a me dar conta de que, não, peraí, realmente, se eu quiser representar um dia um grupo de pessoas, uma cidade, quem sabe um país, não sei, mas se eu quiser representar de maneira correta, eu dependo da minha qualificação, do meu preparo para que eu possa chegar lá. Né? A gente tira como exemplo, por exemplo, o médico que te atende no hospital, ele estudou medicina durante muitos anos. Né? O engenheiro, ele teve uma qualificação para poder erguer um prédio, por exemplo. Até mesmo um líder religioso, se ele não tiver a bênção de Deus e não se qualificar também para que ele tenha uma boa oratória e consiga passar a mensagem que ele quer passar para quem está assistindo ele não consegue alcançar o objetivo dele. Foi quando eu falei, não, eu acho que essa questão política é bacana, realmente faz parte das nossas vidas, eu tenho que aceitar isso, não tem jeito, mas para que eu possa representá-lo, eu tenho que me preparar. E aí foi quando eu fui procurar a pós-graduação, alguns outros cursos que eu também fiz ao longo dessa trajetória que eu comecei a desenvolver gostando da política, e eu falei, não, peraí, acho que a educação é o melhor caminho, o preparo é fundamental, então vamos que vamos. E aí foi quando eu desenvolvi essa aptidão e peguei gosto pela coisa. E aí, você me conhece, né? Sabe como eu sou, eu me entrego. Eu peguei gosto, não tem jeito. Não, normal, natural. Verdade. E deixa eu fazer, pegando o gancho a respeito de tudo isso, é que assim, deveria, né, a política, ela atender não só a população, a comunidade em si. E sim, essa é a função também da igreja. A igreja, a função dela é atender a comunidade. Quando eu falo comunidade, as pessoas gostam de associar a comunidade à favela. Não é isso. Quando a gente fala a respeito, nós cristãos, quando fala a respeito de comunidade, é a comunidade, o todo mundo, todo aquele sim, bairro, toda aquela área que a X igreja pertence. Eu sempre achei que tem uma semelhança a respeito de política, e não vou falar religião, mas eu vou usar o termo religião. Até porque tem pessoas que professam outro tipo, outra fé, creem em outro Deus. Eu respeito qualquer religião. Exato. Cada um defende da mesma forma política. E tem algumas semelhanças no Evangelho, como tem a semelhança do Evangelho para com a política. Por exemplo, hoje você é um cara que entrou na política em favor do próximo, para atender as necessidades do próximo, para poder guerrear pelo próximo. O Evangelho não tem nada de diferente a respeito disso. Né? Mas só que uma coisa é natural, que é a política, outra, quando eu falo natural, eu digo a parte humana. E outra coisa é espiritual, que a gente fala a respeito de religião. O fato de você querer entrar na política é porque no seu coração arde verdadeiramente amar não só as pessoas, você odeia a injustiça, você é um cara que não pode ver ninguém passando necessidade. Porque eu te fiz uma pergunta a respeito, por que você entrou na política? Porque assim, quando as pessoas têm uma má influência de que quando a gente fala de política, elas associam política com ladrão. Também quando a gente fala de pastores, associa de ladrão também, porque a galera acha que os pastores é para poder roubar. Aí fala que o político é para poder roubar. Ou seja, tem gente que rouba na política, na religião, em qualquer âmbito. Né? Exatamente. Aí já é caráter. Você está entrando agora neste ramo, sabendo o desafio que é. Você tem noção do que está por vir? Né? Porque uma coisa é você querer ajudar o próximo, outra coisa é você saber que pode ajudar o próximo, vai ter as condições. Você tem noção, cara, a respeito de que é verdadeiramente a política, cara? Principalmente você ser um cara jovem? Tenho, e desde quando eu tomei essa decisão de querer me colocar à disposição, as primeiras pessoas com que eu sentei para conversar foram meus pais, né? Eu sempre tive como base tê-los não só como pais e respeitá-los como pais, mas como amigos mais próximos, e acho que tive apoio. Graças a Deus. Você tem um alerta, né? Exatamente, então. Você tem um alerta, né? Principalmente mãe, ela te dá aquele alerta de, você sabe que é como você falou agora como pai mesmo, eu achei bacana, porque
Eu escutando você falando, eu lembrei muito do que meus pais falaram para mim há mais ou menos um ano e meio atrás. Você sabe onde você está pisando, você tem noção disso, você não é criança, você sabe que é um meio complicado, mas o que você decidir, a gente vai te apoiar. E eu, pô, beleza, tranquilo. Porque na realidade, Wilson, é assim, eu acredito que dentro de uma sociedade, a gente tem todos os tipos de pessoas, tipos de personalidades, e cara, eu particularmente falando, eu não consigo ficar de braços matados e olhando as coisas acontecerem e pensando, pô, mas talvez se eu pudesse, né, um pouquinho de atitude, tentar dar daqui e dali, eu acho que poderia melhorar. E eu acredito, como eu já deixei bem claro, que a política é um instrumento transformador da sociedade de forma positiva. Assim como as pessoas hoje em dia, e é natural isso, elas encaram a política. Quando você fala, político, não, ladrão, é roubo, não sei o quê. Felizmente, já tem muita gente, e isso é muito efeito das redes sociais, o qual hoje em dia, na palma da sua mão, você tem acesso a todo tipo de informação. Eu sempre fui assim, uma pessoa muito confrontadora, sabe? Tipo, eu sempre usei aquele benefício da dúvida, que você me fala, mas essa laranja é laranja porque é laranja. Mas peraí, por que é laranja? Eu sempre tive isso comigo. E eu sempre procurei exercitar isso aí de maneira positiva, né? De uma Mas forma isso aí até no Evangelho construtiva. teve. Isso aí até no Evangelho É, teve. né? Até o Tomé duvidou. Tá vendo? É, né? E eu sempre fui muito confrontador. Eu falei, não, cara, espera aí. Todo mundo fala que a política é para, mas de que forma é para ladrão? De que forma envolve, né, um ladrão em si? E é um confronto diário, porque a política é exercida por nós 24 horas por dia. Eu acho que quando você é criança, você quer, mãe, eu quero brincar na rua com os meus amiguinhos e tal, e sua mãe fala, você vai brincar depois que você fizer a sua lição de casa, depois que você lavar a sua louça, e é um exercício político, não tem como fugir disso. Então, eu acho que trazendo isso para os dias de hoje, basicamente falando, é um mix de ver como as pessoas ao meu redor sentem-se não representadas por quem lá está, né? Como as pessoas ao meu redor que têm acesso à informação, assim como nós, né? Verificam que, pô, mas em alguns lugares do mundo as coisas dão certo, por que, que aqui não dão? Então, assim, eu acho que a política ela tem que ser um lugar de pessoas comuns, pessoas do dia a dia. Nós, eu, você, pessoas que vivem as dificuldades, que entendem, que vão procurar, da melhor maneira possível, buscar recursos para que as coisas melhorem. Nós temos exemplo, por exemplo, de países, eu vou citar lá fora, eu vou citar no Brasil, mas países como Suíça, Suécia, Dinamarca, que há 20, 30 anos atrás sempre trabalharam essa questão da educação, né? Sabendo que é um processo educacional que você coloca em exercício hoje, que não te dá um retorno amanhã ou depois, mas é um retorno daqui 10, 15, 20 anos por gerações, né? Você tem, por exemplo, você pega os números do sul do país hoje, né? O nível de analfabetização é muito baixo em relação aos outros estados do país. Por quê? Porque nós temos muitas colônias europeias que trouxeram consigo essa cultura de trabalhar a educação, que é onde eu acho que é o grande instrumento que vai conseguir, dentro, com o trabalho da política, melhorar gerações futuras. Não é um trabalho para amanhã, Júlio, não adianta. Né? É para É hoje. a famosa semente. Exato, é a sementinha que você coloca hoje, mas é que ela vai dar fruto lá na frente se você continuar regando ela. Você não consegue jogar uma sementinha, plantar ela lá e deixar ela e não cuidar dela e achar que ela vai dar belos frutos. Não, né? Você é melhor do que eu, trabalha até a questão do evangelho, sabe muito bem disso. Você prega uma palavra hoje, você tem a paciência de amanhã administrar mais uma vez a palavra, e dia após dia aquilo vai brotando no coração da pessoa, né? E com o tempo ela vai entendendo que aquilo é o caminho e vai dando frutos. Eu acho que a questão política é mais ou menos isso, gente. Se a gente não tomar uma atitude hoje, né, tentando melhorar, eu acho que a gente vai ver, como diz a frase, né, popular. Travou. Espera aí. Não, travou aqui. Travou, acho que é a internet dele, porque a minha tá aqui.
Espera aí que caiu o abençoado. Ai, Jesus. Vamos ver agora. Aí, Thaís, entrou, né, Thaís? Tá aí a Thaís, o Júnior. Agora foi. Agora Vê se foi? tava. Eu tinha travado aí. Deu pra concluir? Não, deu pra concluir. Não, na hora que você concluiu, ele travou. Ainda Então, bem. entrou a Thaís aí. O Felipe, a Thaís, ela é líder de uma célula jovem lá em Praia Grande, faz um trabalho tremendo. Que legal, bacana. Bem-vinda, Thaís. O GC dela tem bastante jovens. A gente está falando sobre a política, né? Não é um assunto que agrada muito os jovens de hoje, porque os jovens ele quer tudo pronto, né? Mas ele esquece Verdade. que antes de estar na mão dele pronto, algo precisa ser construído. Verdade. E você está falando a respeito do posicionamento do político, né? E eu falei para você que não difere muito do cristão. Porém, verdade. Desafios a gente tem de ambos os lados. Você como um jovem, cara, porque você tem 30 anos, obviamente você é jovem. Você é jovem. E você tem total lucidez dos desafios que vão te percorrer no meio do caminho. Cara, como você tem se preparado? Como você vai se preparar? Porque assim, Felipe, eu fui líder de jovens. Conheço todas as necessidades do jovem. Quando eu falar líder de jovem, eu vou estar no âmbito cristão, tá? Aí você vai passar a parte política. Então, quando eu fui líder de jovens, eu sei todos os desafios que ele viveu. Até porque eu já estive no lugar dele. Eu já fiz de tudo que você imaginar. Então, cada um sabe para onde quer seguir, abandona suas coisas e assim por diante. Cada um segue o seu rumo. Sim. Então, eu entendo, hoje eu sei, né, aconselhar um jovem hoje que chegar dentro da nossa igreja, né? Mas hoje eu não lidero mais jovem, hoje eu lidero líderes, hoje eu formo os líderes, né? Formadores de opiniões, bacana. Vamos dizer assim, que na política fala que é formador de opiniões. Então eu sei as necessidades hoje dos jovens. Você, cara, conviveu, obviamente a gente conviveu parte juntos e sabe das necessidades e carências de tudo que os jovens vivem. Mas tem uma coisa que assim, a gente está falando de política jovens e a igreja. Sabemos que o político, ele não pode, ele tem que ser neutro, né? Quando eu falo neutro, ele não pode atender só aos evangélicos, tem os espíritas, tem os bandistas, tem tudo isso. Você tem total luz, por mais que você seja um cara cristão, né? Quando eu falo cristão, que você professa a sua fé evangélica, né? Ou você é evangélico. Sim, exato. Você já tem se preparado psicologicamente, emocionalmente, porque assim... Porque se você misturar verdadeiramente, tentar fazer uma fusão com política e religião, ela não vai dar certo. Ela não vai Exatamente. Não vai dar certo. Mas tem uma coisa bastante interessante que a Bíblia diz, cara, lá em Romanos, se eu não me engano, em Romanos 13, que diz para nós, cristãos, né, obedecer os nossos governantes, ou seja, todas as pessoas que estão acima de nós em termos de liderança humana. Ou seja... A própria palavra também, isso é Bíblia também, que diz o seguinte, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Ou seja, você hoje, se você estiver lá em cima, se você ganhar, certamente foi Deus, né, que te permitiu. Vamos dizer a nossa presidente, o nosso presidente hoje. Não vou aqui defender partido, nada, nem quero entrar nesse âmbito. Em nome de Jesus, nem me deixe entrar. Melhor evitar. Um gosta de preto, o outro gosta de vermelho. Exatamente. Bem por aí. Eu estou falando de política e política jovem e o cristão. Cara, como é que você tem... como você tem se preparado, cara, para lidar com tudo isso? Porque você vai ter que atender todo mundo. Exatamente. E acho que o principal, Joilson... eu acho que o principal, além da gente conhecer a parte teórica, é a parte prática. O que eu falo da parte prática é que você consiga ouvir todas as pessoas, né? Os seus anseios e entenda quais são as dificuldades de cada gênero, vamos dizer, cada tribo, né? Eu gosto de usar muito esse termo. E é bem bacana porque, assim, Joilson, dentro do âmbito jovem, né, que é aquilo que você citou anteriormente, o jovem ele gosta muito da liberdade, né? Ele gosta de se sentir livre, principalmente aquele que está iniciando agora a vida jovem. A gente tem um número que é muito interessante e ao mesmo tempo é alarmante aqui no Guarujá, né? Por exemplo, na última eleição, nós tivemos aqui no Guarujá entre, por exemplo, jovens de 16 a 29 anos, eu não vou nem entrar nesse mérito aí, são cerca de 58 mil jovens, né? Representa cerca de 26% do número de eleitores, que é um número considerável. Mais ou menos 60 mil jovens conseguem eleger um prefeito de uma cidade, né? Por exemplo, no caso do Guarujá.
Porém, o número de abstenção, que são aqueles jovens que têm o título de eleitor, mas não foram às urnas, é um número de 11.600, mais ou menos. Então, é um número muito alto, se você analisar bem, porque 10 mil pessoas, hoje, conseguem eleger cerca de 1 a 2 vereadores, por exemplo, trazendo para o lado político. E aí você trata desse número de jovens, isso mostra que o jovem realmente está descrente. Muito. Travou de novo? Quando tá ouvindo agora? Agora eu tô. Vamos lá. E o jovem do IG? Não. Ó, pra você ver, eu tava no Wi-Fi, eu joguei pro 3G, eu falei, vou deixar um pouquinho no 3G, desculpa, no 4G, tá vendo como eu já sou tão jovem? Eu tô trabalhando 3G ainda. Já tem 5G. Então, exatamente. E aí, Júlio, é assim, o jovem ele é muito descrente, os números mostram isso. E essa questão que a gente vive hoje em dia, que você citou anteriormente, que é uns gostam do preto, uns gostam do vermelho, uns do verde e amarelo, são questões que, infelizmente, dividem muitas pessoas e faz com que grande parte das pessoas não queiram entrar nesse conflito. E eu acredito que a questão do diálogo é a questão que vai fazer com que essas pessoas possam ouvi-las. Você pode ter pessoas que gostam, por exemplo... Exatamente, você pode ter pessoas que gostam do verde e amarelo e que elas digam para você que algumas ideias que elas tenham não compactuem com as ideias do vermelho, mas que elas podem ser somadas umas com as outras. E é que a gente possa encontrar um meio termo, né? A gente trabalha muito a questão do jovem, sabendo que existem os jovens cristãos, existem os jovens que defendem a LGBT, por exemplo, você tem jovens que são isentos, você tem jovens que cada um vai seguir o seu segmento, não adianta. Eu tenho jovens que eu converso e falam, Pagode, eu acho que, cara, a melhor saída para tudo isso não é educação. Eu não acho que trabalhar, eu não acho que estudar vai me dar conforto. Eu quero trabalhar, irmão. E, particularmente falando, é uma opinião que ele tem. Já tem outros jovens que optam, em vez de trabalhar, se qualificarem profissionalmente. Você tem outras pessoas que, não, eu quero fazer aquilo que eu gosto. Então, assim, eu acho que vai de cada um. O importante, Wilson, é que a gente possa ouvir as pessoas. E esse preparo psicológico é que você escute A, escute B, escute C, consiga filtrar. Independente da fé que você professa, você vai ter que ser neutro. Sim. Política é uma coisa neutra. Exatamente. Exato. Eu acho que assim, quando a pessoa trata de política, ela trata de qualquer tipo de segmento. Uma coisa que, infelizmente, o nosso país ele se acostumou, né, de alguns anos para cá, é fazer com que os vereadores, representantes, né, ou deputados em si, eles trabalham muito essa questão territorial. Então, assim, o Pagode do Itapema, o Joilson do Santa Rosa, o João do Morrinhos. E acho que a gente tem que trabalhar da forma correta, que é um representante público, é um representante de todo o território. Mas aí, você não pode ser. Mas eu entendo e eu te dou razão a respeito disso. Quando eles fatiam esse bolo, é porque eles estão defendendo os seus interesses, não da população. Isso, verdade, verdade. Porque tudo se precisa tudo precisa de liderança. Qualquer coisa que você for fazer, cara, você precisa de um líder. Então, hoje, o vereador e o prefeito, e seus assessores assim por diante, eles são incumbidos de quê? Administrar uma cidade. Né? Aí vai pro governante, você vai pro governador, deputado estadual, federal, essas coisas todas aí. Não sou muito fã e não entendo muito política, mas eu preciso estar antenado por conta de que, cara, se eu formo líderes, por mais que seja religioso, eu preciso estar embasado não só na palavra, mas também da parte externa da igreja. Mas assim, muitos, cara. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você está se candidatando a vereador de Guarujá, certo? Isso, pré-candidato. São quantos que vão poder se eleger? É o quê? 10, 12? São 17. 17, vamos lá, 17. 17, isso. Mas você vai ver alguma coisa. Quantos você acha que vai se candidatar? Mais ou menos uns 400. Não, 400 então, e 500. Você vê que assim, a galera acha que é só dentro de igreja que funciona, e não é. 400 pessoas vão se candidatar para atender somente 17 cadeiras. Cara, a minha pergunta é, por que esses 400 não levantam 17 e criam força entre o todo? Não, eles pegam, dividem as coisas. Então, assim, você vê que não é defender o interesse da população. A maioria das vezes é defender os seus interesses. Cara, interesse pessoal, ficar exatamente. 4 anos, para ficar mamando no governo, essas coisas todas aí. Eu creio e nem quero ouvir a seu respeito disso, que não é que seja o seu foco, né?
Mas jamais. você sempre, na verdade, você sempre foi um cara do povo. Não porque você andou com... A gente andou junto, a gente fez festa junto, essas coisas todas. Não é por conta disso. Você sempre foi popular. Só que se você corre o sério risco, vou deixar muito claro para você, meu irmão, pro Tiamat, né? Você corre o sério risco dos desafios que vai enfrentar no meio do caminho. Por exemplo, tem uma passagem da Bíblia, vou até abrir, cara, para você ver quanto é séria a coisa, hein? Você poderia ter escolhido outro cara fazer live, mas... Não, mas eu estou te trazendo a luz da Bíblia. Não, mas é necessário. Para que você tenha uma consolidação a respeito disso. E o sábio Salomão, ele diz em Provérbios 28... Deixa eu procurar aqui. 28, 26, ele diz o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Tem outra versão da Bíblia que diz o seguinte, peraí. O governante sem discernimento aumenta suas opressões, mas o que odeia o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Cara, obviamente que vão te oferecer um monte de coisas no meio do caminho. Você já tem lucidez disso, sim ou não? Já ofereceram, inclusive. Já ofereceram. Pois é. Já ofereceram. Você está disposto, cara, a enfrentar tudo isso em favor da galera de Guarujá, meu irmão? Para poder ajudar eles? Porque vai ser desafiador. A gente enfrenta isso. Já tem sido, né? Não é só no governo, então. política, não. Tem um grande amigo nosso, você conhece, Diego, que é um cara que, né, meu irmão, assim como você. Tem que chamar ele de Diego. Diego. Pode chamar Dieguinho. Diego. Não, é Diego. Então. Um grande amigo meu, é um cara muito sábio, é um cara que eu admiro muito e acho muito bacana, inclusive, a evolução que ele teve, espiritual principalmente. É um cara que, sempre que entra nessas aflições na minha cabeça, nessas questões, eu sempre converso muito com Deus. Você até citou a questão de Salomão, cara, é muito engraçado, porque sempre que eu vou fazer as orações antes de dormir, eu acordar, eu peço a Deus saúde, proteção dos meus familiares, aos meus amigos, e peço sabedoria, porque eu acho que dentro do que a gente vive hoje em dia, e assim, Joilson, são coisas que eu já pedi antes, agora mais ainda. A gente vive um momento muito atípico, né? Um momento muito atípico. E o que a gente vai passar agora, referência à cobrança, principalmente, porque é um momento de dificuldade na questão da saúde e na questão econômica. Olha lá, ó. Cheguei velho homem, verdade. Então. O que a gente vive hoje em dia, Joilson, o que a gente vai viver nos próximos dias, são turbulências, eu não vou negar isso, não. Mas eu acho que o mais bacana de entender, ter essa percepção, é que hoje aos 30 anos de idade eu já me sinto preparado, assim, até inclusive psicologicamente, mesmo sempre aprendendo, para lidar com essa questão de entender que não é só a questão da popularidade que eu sempre, entre aspas, tive, né? O Pagode é um cara camarada nossa, um cara gente boa. Só que nesse momento, quando se trata de colocar à disposição uma questão política, você lida com vidas diretamente. E são vidas de famílias, né? Enquanto líder, né, da questão dos eventos, da questão que envolviam as ações da juventude, mesmo ações sociais que nós sempre fizemos, né, há 10, 15 anos atrás, nas épocas do colégio, depois nos tempos que nós tínhamos o grupo do Chomalas, que era um grupo que também fazia ações sociais, mesmo nesses tempos, a gente encarava uma ação social de forma divertida. E hoje, né, com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de maturidade, você entende a necessidade real de fazer um projeto social, de desenvolver uma atividade social, de entender a dificuldade de um pai de família. Né? Hoje já lido com muitos amigos meus que têm passado esse tipo de dificuldade, e você vê que se houvesse um pouquinho mais de um olhar humano e preparo por parte dos governantes, a gente conseguiria resolver as coisas da melhor maneira possível. E aí, como você citou, né? São turbulências, realmente tem que estar preparado. Deixaria, entre aspas, de ser amigo de muita gente, isso é fato. Tenho ciência disso, né? Então, até porque você assume uma responsabilidade são escolhas. E principalmente na questão de, eu ainda não sou pai de família, mas tem muitos amigos que são, você tem que aprender a falar não. E quando você fala não, isso é bíblico, não é o falar não que vai demonstrar que você está amando menos a pessoa, muito pelo contrário. Quando você diz não para aquilo que você acredita que vai prejudicar essa pessoa, você está praticando um ato de amor. Mas infelizmente nem todos vêm dessa forma. E o histórico da política em si que nós tivemos, não só no nosso país, mas no mundo, nos últimos anos, é uma decorrência que faz com que as pessoas hoje acreditem que
as pessoas entram na política para encararem como uma forma de ganho pessoal, de melhoria de vida, e por aí vai. E aí, quando você trabalha com as pessoas, conversando, dialogando, explicando que você quer desenvolver um projeto bacana que envolva todas as pessoas, que você consegue ouvi-las. A gente praticamente aí já chegou a visitar cerca de 500 a 600 pessoas no ano passado. Então você escuta desde um pai de família com 5 filhos em casa, até um casal que é recém-casado, uma pessoa que é solteira. Então você consegue decifrar dentro daquilo que você ouviu das pessoas, que são pessoas comuns como nós, né, que vivem o dia a dia. Até porque não, você não só conviveu, você conhece, cara, onde você mora. Você Sim, já exatamente. todas as ruas, praticamente todas as ruas dessa cidade. Você sabe a exatamente, necessidade da galera. Sim, fato. E o principal, Joilson, é o que você falou. Acho que esse preparo psicológico é um preparo que eu já venho trazendo comigo, não é de ontem, não foi hoje quando eu acordei e falei, não, quero me representar essa população, não. É um preparo que eu já venho trabalhando há alguns meses, né? Um pouquinho mais de um ano aí, de todos os lados. E aí, entre o lado espiritual, que é uma parte que eu particularmente dou... agradeço muito ao Diego, por exemplo, que é um cara que trabalha sempre comigo essa questão, né, de você olhar também com o olhar bíblico, com o olhar cristão, para poder entender. Muitas das vezes, como diz a Bíblia, uma palavra, quando branda, fazer qual furor, né? E aí eu acho que isso é fundamental. Às vezes você se depara com uma injustiça e fala, cara... Legal. Eu entendo... Você tem total chance, Felipe, de ser o diferencial por conta de quê? Você começou totalmente inverso. Vou falar não por conta das pessoas... o seu mentor hoje, que eu creio que o Diego é o seu mentor espiritual. Exato, sim. E não só pelo fato de a gente ter uma amizade aí, sei lá, de 10 anos, 15, 10 anos, sei lá quantos anos. Uhum. Enfim. Por que você começou o inverso? Pelo fato de você se preparar antes, né, obter conhecimento. Eu sempre falo que conhecimento, cara, não adianta pedir para Deus, que Deus ele não vai te dar, ele te dá sabedoria. Pode pedir para Deus, que ele te dá sabedoria. Conhecimento ele não vai te dar. Conhecimento se busca, né? Está disponível para todo mundo. São poucos que querem buscar a respeito disso. Então você se preparou antes e você, na verdade, tem uma pessoa que cuida de você, né, espiritualmente. Todo mundo precisa de um cuidado, todo mundo precisa de um mentor. Porque todo ser humano existe a tricotomia do espírito do ser humano, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo você cuida, que é sua carne, sua matéria. O espiritual tem um cara te auxiliando. Porque assim, o espiritual, eu sempre falo pra galera, quando eu treino aqui, que o espiritual, cara, é o que vai reger toda a sua vida. Aí você pergunta assim pra mim, mas Joilson, então como é que a galera, como é que os caras que são políticos, que não cuidam da sua vida espiritual, está lá no poder? Nada impediu ele de ele estar no poder, mas é só você ver os frutos deles. Porque a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, se você não cuida do seu espiritual e não tem Deus como o seu Senhor sobre sua vida, você vai dar fruto, Felipe. Porém, frutos ruins, frutos que não condiz com aquilo que você sempre vai pregar, sempre que você vai falar em cima de palanque, seja lá onde for. Então, assim, o que eu acho diferencial é que você se preparou antes. Você já está sabendo, já tem ciência das coisas que vão enfrentar futuramente. E só tem um inimigo no meio do caminho de tudo isso. Se chama Felipe. E por que Felipe, cara? Porque se você não venceu... porque você... Hoje você tem uma mentalidade de ajudar o ser humano. Se você ganhar, cara, e começar a vir os prestígios, nenhum ser humano ele é preparado para receber fama, preparado para receber elogios e glória. Então, quando eu falo que o principal inimigo de tudo isso é o Felipe, porque hoje você controla os seus egos, suas vaidades, seus gostos. E amanhã? E quando a cadeira de ouro, quando a sua cadeira que está fazendo barulho aí, você mudar ela, mudar aquela com toda acolchoada, com as costas que massageia. Então, assim, por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho certeza que muitos políticos entraram reto e se entortaram no meio do caminho. Não estou falando isso que vai acontecer com você. Você corre o risco, mas é você que escolhe. Sim. Então, o maior inimigo, o que eu sempre falo, é o seu eu, as suas vontades, mudar os seus comportamentos. E, cara, você está entrando da mesma coisa que eu entrei e permaneci no Evangelho. Sempre o quê? Me preparar para transformar a vida do próximo. Sempre. Cara, o que eu faço, deixo de fazer aqui para os jovens ou a liderança, seja o que for dentro dessa igreja, é arrancar um sorriso de transformação na vida de cada um deles.
E eu sei, cara, Legal. que na política é um pouco mais difícil. É um pouco mais Sim. difícil. Aí você fala assim, poxa, Joilson, então é fácil ser cristão? Cara, é você que decide, cara, o que você quer, para onde você quer ir e que tipo de fruto que você quer gerar. Já na política, tem um pouquinho de impasse, porque, por exemplo, para você elaborar um projeto, você precisa de assinatura de alguém, precisa Exatamente. de um conselho, precisa da galera toda. É aí onde entra Uhum. os desafios. Então, assim, perguntei para você se você já tem se preparado, você tem se preparado. Eu tenho perguntado para você qual a importância das coisas, você tem me falado tudo isso. Mas eu vou partir para a minha última pergunta, que a gente daqui a pouco encerra. Tem 14 minutos só, a gente. Ah, beleza, tranquilo. O quanto é importante de ter uma bancada evangélica, cara? Por que Ó, eu você acha acredito, importante da bancada evangélica? eu acredito que, principalmente, Wilson, pelo fato da própria Bíblia, né, deixar bem claro que, além de a gente ter que aceitar as autoridades, obedecê-las, né, o fato de que você tenha cristãos que representam você, né, dentro de uma autoridade, nada mais confiável do que se acreditar naquilo que faz parte do seu meio. Né? Quando eu, por exemplo, converso com as pessoas ao nosso redor e eu me coloco à disposição e elas deixam claro, cara, eu não gosto, mas eu vou contigo porque você é meu amigo, eu falo, não, cara, muito pelo contrário. Você tem que vir com a ideia do projeto porque você acredita na pessoa, conhece a índole dela e sabe que os princípios, né, são princípios que não violarão aquilo que você acredita. Então, eu acredito que a importância da bancada evangélica, hoje são cerca de 84 parlamentares, né, que compõem a bancada evangélica entre Senado e Congresso. E acredito que dentro dessa união, não digo nem da fé, mas digo de crença, de valores, é fundamental que você tenha essa união para que você possa tomar atitudes com representatividade, que é aquilo que você citou. Nada vai adiantar o Felipe desenvolver um projeto bacana, um projeto legal, que a sociedade ache sensacional, mas que lá dentro você dependa de outras pessoas para aprovarem e essas pessoas não caminhem com você dentro da mesma linha de pensamento, da linha de raciocínio. Por isso que justamente quando eu converso com muitas pessoas eu falo, e também não adianta que você escolha somente o apoio ao Felipe Pagode. Você tem diversas outras opções de pessoas com um ideal de renovação, com um ideal de mudança, mas que você pode pesquisar e conhecer a índole da pessoa, conhecer se já existe um trabalho sendo feito, para que não somente o Pagode esteja lá, porque de nada vai adiantar. Você tem 17 vereadores no Guarujá, por exemplo, aí você coloca, eu não estou dizendo nem que quem está lá está errado ou que está certo, tá? Mas que você tenha 16 pessoas lá que não representam o seu modo de pensar e você tenha um que é o Pagode. Cara, dentro de uma jurisdição não vai adiantar nada, porque o Pagode vai te representar com ideias, com projetos que não serão aprovados. Então a questão da bancada evangélica eu acho fundamental porque você tem representatividade. E aí você representa esses valores cristãos, né? Dentro daquilo que são linhas de segmentos iguais, pensamentos iguais, e que você consegue trabalhar para que essas ideias elas sejam realmente, efetivamente aprovadas e sendo aceitas, né, pela população. Exato. Na verdade é para ganhar força, né? Porque precisa de força. Sim. Precisa de força. Basicamente, eu acho que dentro desse segmento é isso. Legal, legal. Me diz uma coisa, você hoje está com 30 anos, né? Houve um crescimento muito grande dos jovens por interesse, né, de estar na política. Para defender, eu vejo muita gente aí defendendo com unhas e dentes, cara. O Kim, exatamente, né, o Gabriel, apesar que o Gabriel não é político, ele não sei se nem se vai entrar. Provavelmente farei sabe que é o Gabriel Monteiro, né? O policial. Conheço. Tá. Já vi. Quebra tudo aí ele, né? Polêmico. Provavelmente, ele demais. Provavelmente eu farei uma live com ele. Mas eu achei bastante interessante. Divulga que eu quero acompanhar, viu? Tá. Eu acho bastante interessante pelos jovens estar inserido a respeito de tudo isso, embora não é uma coisa muito atraente, mas ele precisa, porque se você for para a Bíblia, Felipe, a maioria das pessoas que Deus levantou para poder guerrear para com o povo, para estar à frente do povo liderando, foi tudo jovens. Tudo jovem. A maioria dos profetas foram levantados jovens.
ele se manteve, né, nos seus reinados de 30, 40, 20 anos, 29 anos. Eu posso te dar uma lista de profetas a respeito que a Bíblia tem, que eram novo, né, e se perpetuou, não perpetuou não, perpetuou é para sempre, mas durou X anos nos seus tronos, nos seus governos, com interesse não dele, e sim do próximo. Bacana. E eu na verdade, estou te pegando a respeito com base na Bíblia. Cara, você incentivaria não só os jovens pela força que ele tem, porque a Bíblia diz o seguinte, que jovens, ele diz que vós, jovens, vos escolhi porque sois forte. Quer ver? Vou te pegar um negócio aqui legal. Deixa eu só ver. Meu Deus, é porque a live vai... Bom, tem uma palavra que diz que a beleza do jovem está na força e dos idosos nos cabelos brancos. Eu acho que é Provérbios. Ou seja, a força dos jovens somado com... Como é que eu posso dizer, meu Deus? As experiências com a experiência. do idoso, cara, isso faz o casamento perfeito. Porém, os idosos, as pessoas que já estão na bancada há muito tempo, vê você como adversário. Não vê você como força. Verdade. Isso é verdade. Não era para te ver como força, é para te ver como força. Os caras te ver como adversário. Seria assim, correto, né? Você acha que daria conta, cara, 17 jovens hoje, vereadores, para poder administrar a cidade de Guarujá? Você acha que era prudente? Eu acredito que desde que você tem essa mescla, é fundamental. Por exemplo, quando eu resolvi me colocar à disposição, eu busquei pessoas, né, que eu confiasse. E aí você começa pelo seu ciclo de amigos, pessoas que conviveram sempre com você. E, cara, particularmente falando, o que eu acho muito bacana, eu sempre acreditei muito na educação e eu venho batendo nessa tecla, né, na questão da educação. Eu tenho hoje conosco, formando o nosso time, 4 professores meus de ensino médio, que, cara, me viram, né, adolescente, me ajudaram na formação de homem, né, que hoje tem, assim, eu tenho o total apoio deles, caminham comigo e estão sempre me aconselhando, me auxiliando. E eu, como eu te falei, eu acredito nessa mescla. Por exemplo, se a gente for analisar bem, a questão do preparo é fundamental, né? E aí eu cito até, inclusive, um curso que eu fiz chamado Renova BR, no ano passado. Foi um curso de preparação. O Renova BR é uma escola democrática, que não tem fins políticos, mas que prepara novos políticos. Como? Dentro do Renova BR, nesse curso de 6 meses, nós temos aulas à distância e presencial. Você trabalha de tudo: arquitetura e urbanismo, educação pública, saúde pública, preparação de equipe, gestão de crise, tudo que você possa imaginar dentro de um cenário que envolve a gestão pública, você trabalha nesse curso do Renova BR. E, é muito engraçado, Jamison, porque lá você tem diversos professores. Você tem, por exemplo, o Gabriel Azevedo, que é um vereador, eu até deixo para a galera essa dica. É um vereador de Minas Gerais, que é um cara muito atuante, que é um cara novo, ele tem 35 anos, professor, é um cara sensacional. Ele é uns professores, até pessoas que têm um pouquinho mais de idade, mas que trazem com a sua experiência essa mescla que a gente precisa. Então, eu acho que assim, Jailson, como você disse, 17 jovens trabalhando por Guarujá, poderiam dar jeito na coisa? Realmente, eu acho que poderiam sim, desde que tenham essa ciência e o respeito de entenderem que a experiência ela é fundamental para que você possa continuar trilhando boas coisas, né? A gente tem a força de vontade, a gente que é jovem tem esse ímpeto, mas que às vezes, isso eu assumo, a gente acaba sendo impossível até demais. E natural. Isso aí é coisa de mãe. Por isso que Salomão já disse, cara, a sua beleza está na força, e do idoso nos cabelos brancos. Sim, verdade, Exatamente. E aí é uma coisa que minha mãe sempre me aconselha. Ela diz, por que tu não para, respira, olha ao teu redor, tem uma visão macro, e na hora que a gente tá, não, vou fazer, vou isso, vou aquilo, eu quero. Filho, calma, respira. Confia em Deus, relaxa, se calma, espera, tudo tem seu tempo, mas olha, é uma visão macro. E muitas das vezes é essa palavra que você tem de quem tem a experiência ao seu redor que faz toda a diferença. Legal. Pra gente, tá faltando 5 minutos. Felipe. Cara, passa rápido, né? Que a gente já conversando tranquilo. Me diz uma coisa, o que você vai fazer pelos jovens, cara? O que você tem como plano? Quais as suas ideias, projetos? Para que você... vamos lá. Você é um cara que defende educação. Eu vi que você estudou as suas formações. Como, cara, você vai conseguir essa galera que não quer estudar?
Verdade, né? É complicado. E outra, eu trago comigo assim um histórico de sempre, como eu sempre trabalhei com eventos, as pessoas ligam o Felipe aos eventos, às festas, vai querer fazer a cidade uma festa. Eu acredito que não é esse caminho que a gente deve ter um pré-julgamento, né? A lei eleitoral ela não permite que você fale de projetos, propostas e pré-campanha, que é o que a gente vive agora. A campanha eleitoral, ela efetivamente ela começa no dia 26 de agosto. Então, até 26 de agosto, eu me apresento como um pré-candidato. Até porque eu não tenho uma legenda definida, eu sou filiado. Eu não posso citar para você, eu acredito que o projeto A, B ou C seja o projeto ideal. Mas o que eu posso dizer, como cidadão mesmo, como uma pessoa como o Felipe Carvalho, que é munícipe do Guarujá e vê a situação que nós vivemos hoje, eu acredito que principalmente a gente chama de PPP, que é a parceria pública. Deixa eu reformular para poder te ajudar, né? Sim, Já que você não pode falar. exato. Vou reformular. Porque senão eu te complico. Já pensou? O que você mais vai investir, porque eu creio que você, você como jovem, você vai ser referência para bastante jovens. Qual é a área que você vai mais investir? Educação, esporte, lazer? Educação. Eu acho que a educação, Joilson, é o pilar que impulsiona todas as outras áreas. Por exemplo, quando você trabalha projetos sociais, você está trabalhando com educação ao redor. Quando você impulsiona a área de cultura, é uma educação. Quando você olha para o esporte de uma maneira a entender que hoje no mundo nós temos milhões de pessoas que sofrem com obesidade, com problemas de coração, e você para pensar que, por que no ensino fundamental, desde cedo, os jovens não são ensinados de forma correta a se alimentarem melhor, a se exercitarem, né? A gente tem aqui no país a educação física, é uma matéria que o professor joga uma bola para o aluno para ele poder brincar cara, não tem que ser dado dessa forma. A gente tem que analisar que esses pilares de educação, de cultura, desenvolvimento, todos eles fazem parte da educação, que é o pilar fundamental. Então, eu acho que o preparo, desde o início da carreira acadêmica de uma criança ali, já no ensino fundamental, até um pouquinho antes, na pré-escola, é um pilar que vai fazer com que você possa colher bons frutos lá na frente, né? E aí, em parceria com a educação, você consegue, em conjunto com as autoridades, as secretarias, impulsionar turismo, esporte, lazer e por aí vai. Então, a educação é o grande pilar que a gente tem que olhar com carinho. Eu creio que o Felipe já está encerrando. Tem 1 minuto e pouco. É que o Instagram já fala, 1 minuto e 50. Olha, tá correndo tempo, né? 48, uma pressão psicológica. Seja rápido na aí resposta. Vai, né? Vamos lá. Quando você entrou na política, creio que você fez um planejamento. Vai parar só no vereador? Quer ser prefeito, deputado, quer ser presidente? A política eu quero estar por um período de 4 anos, que é esse período que a gente tem agora, e aí eu quero colocar nas mãos de Deus e ele vai decidir se a nossa equipe, o nosso projeto seja um projeto próspero para a cidade, que a gente possa prosseguir, mas eu acredito que a história não é só agora já não. Eu acho que o Estado e o país precisam muito da força do jovem, e eu, Felipe Pagode, estou à disposição aí para a galera. Legal. Meu irmão, a minha oração é que, por mais que eu esteja aqui em Santos, né, é que Deus ele te cura, obviamente, sobre tudo isso, que você continue, não perca essa essência, cara. Essa humildade, Obrigado. essa simplicidade que você tem, que você sempre teve, sempre foi carismático, porque foi isso que atraiu a galera que está hoje à sua volta, né? Então, por mais que seja ofertado para você coisas que vai fazer você descarrilhar do caminho, cara, não aceite. A galera vai te colocar onde tiver que colocar por intermédio de Deus. E o dia que você precisar, sempre que você precisar, estou sempre à sua disposição. Sempre fui fã dos seus trabalhos. E conte sempre comigo. Você tem 10 segundos para falar. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Estamos juntos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Gente, até a próxima, né? Vou bolar outro tema e vou falar com o Felipe. E a gente volta a fazer a live de novo. Fernando? Show de bola. Deus abençoe. Valeu. Fica com a paz. Todos nós. Amém. Até mais. Tchau, tchau.